No cinema, o gênero ficção científica normalmente está atrelado ao futuro, isto é, às mudanças sociais, políticas e tecnológicas de um período. Por isso, a premissa sempre traz uma ideia revolucionária à presente realidade, o que gera uma certa repercussão entre os espectadores ao fazê-los se questionar se o que assistem realmente poderia ser real ou até mesmo chegar a acontecer um dia. No caso de Jumper, a narrativa propõe os conflitos internos do jovem David Rice, que após passar por uma experiência de quase morte, descobre que tem o poder de saltar para qualquer lugar do mundo que queira, bastando apenas imaginar o ambiente. O título da obra, que traduzido do inglês significa saltadores, é a mesma palavra utilizada para se referir àqueles que possuem essa habilidade. Estes, uma vez que dominam esse feito, podem saltar não só seus próprios corpos, como também levar objetos ou até mesmo pessoas juntos de si. Antes de aprender sobre seu dom, o protagonista vivencia problemas em casa com a mãe ausente e o pai alcoólatra, além de sofrer bullying por parte dos outros estudantes, tanto que este último foi o principal fator que impulsionou o uso de seus poderes. Aos 15 anos, podendo entrar e sair de qualquer local, David decide se teletransportar para dentro de cofres bancários e roubar uma quantia considerável de dinheiro que o ajudasse a construir sua vida sozinho. A falta de maturidade justificada pela pouca idade e por suas atitudes o levou a ser procurado pelos Paladinos, que são uma espécie de agentes que caçam e exterminam os Jumpers. Durante as exposições do longa, a fotografia apresenta planos gerais e enquadramentos largos dos lugares que David visita, bem como Roma, Egito e Tóquio. Um fator interessante é que mesmo o filme, abordando esse tema futurístico, ele não se desprende do contexto histórico antigo, visto que faz referência a um dos monumentos históricos mais conhecidos do mundo, o Coliseu, local onde aconteceu grandes batalhas e lutas, o que leva ao segundo momento, a revelação da origem dos paladinos, que no período medieval foram cavaleiros caracterizados por possuir um espírito guerreiro que lutava por boas causas e defendia o rei. Na obra, isso não passa de uma metáfora, já que os caçadores torturam com fios elétricos e matam os saltadores. Tanto que é enfatizado pelo personagem Holland, que menciona odiar os Jumpers, porque ninguém além de Deus deveria ter os poderes como os que eles possuem. No caso, fazendo uma referência à onipresença, já que eles podiam estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ou mais ou menos isso. Ao longo dos anos, Holland, como vilão e líder dos Paladinos, se disfarça trabalhando no FBI, à procura do Jumper que roubou tantos bancos. Enquanto isso, no momento em que David decide abandonar sua antiga vida e morar sozinho, ele deixa para trás Millie, a garota por quem era apaixonado na escola. O que o protagonista não contava é que o Paladino poderia ir atrás de seus entes queridos, restando então a alternativa de ter que buscar sua amada e a levar para longe, o que não foi uma atitude muito sábia, visto que o vilão conseguia encontrar seus alvos através dos resquícios da barreira que era aberta por um saltador. David descobre que não é o único Jumper quando conhece Griffin, um rapaz que está acostumado com seus poderes desde os 5 anos de idade, época em que se tornou órfão porque um paladino matou seus pais, então a partir disso ele vem se livrando de todos os que consegue. Cabe ressaltar que a introdução desse personagem foi importante para que algumas questões fossem explicadas, que deixaram não só o protagonista confuso como também o espectador, já que o longa é narrado na visão de David. Portanto, é possível entender que as características iniciais de um Jumper surgem quando ele completa 5 anos, e foi exatamente nessa época que a mãe de David o abandonou. Nesse sentido, apesar dos acontecimentos da obra se dirigirem para um lado mais dramático, ela não perde o foco ficcional, porque dessa maneira, as pessoas podem se identificar tanto com a visão das relações sociais, quanto podem se admirar com a proposta e imaginar o que fariam se tivessem tais poderes. Por mais fantasioso que o teletransporte pareça, ele pode realmente acontecer no mundo real, uma vez que os cientistas já fizeram isso há um tempo atrás e não violaram nenhuma lei da física. Entretanto, há um pequeno problema. Isso só é possível ao trabalhar com fótons, ou seja, a luz. No âmbito acadêmico, quando os físicos falam sobre esse tema, eles não querem dizer do problema de se teletransportar de um lugar para o outro, como acontece no longa. Em vez disso, referem-se ao entrelaçamento quântico. Esse conceito diz respeito à capacidade de duas partículas interagirem no mesmo estado atômico, fazendo com que permaneçam em um sistema único, como gêmeas. Por isso, a ação que for feita sobre uma partícula também acontecerá na outra ao mesmo tempo, independentemente de onde ela esteja. Algo que foi previsto pelo próprio Einstein em 1935, chamado de ação assustadora à distância, sem mesmo saber que um dia essa teoria seria comprovada. No entanto, este tipo de teletransporte serve apenas para enviar informações, e não indivíduos. Ainda que o experimento dos cientistas tenha sido evidenciado, isso só foi possível porque utilizaram fótons de luz. Para elaborar algo parecido, que faz com que os humanos se teletransportem dessa forma, seria necessário medir o estado quântico de seus átomos. Considerando que o átomo possui partículas subatômicas, tais como prótons, elétrons e nêutrons, seria extremamente difícil calcular o estado de cada pessoa, uma vez que iria demorar muito tempo.
Ainda não se sabe como poderia entrelaçar os átomos de todas as pessoas com as outras partículas, sem contar que objetos possuídos de muitas partes geram uma interação mútua, por isso separá-las seria até mais difícil do que isolar um único fóton. Em Jumper, uma pessoa se teletransporta ao abrir uma fenda no tecido que chamamos de realidade, sendo essas passagens que atravessam o tempo e espaço conhecidas como buracos de minhoca. Sua instabilidade é a principal e mais perigosa característica, já que a qualquer momento ele poderia se transformar em um buraco negro. Uma forma de tentar estabilizá-lo seria usando matéria negra, mas como ela é uma força desconhecida, não é possível utilizá-la. O processo de entrar em um buraco de minhoca seria parecido com a ação de ser sugado por um buraco negro, já que no primeiro existem forças gravitacionais tão poderosas quanto no segundo. Logo, para viajar dessa maneira, seria preciso uma entrada enorme para que todas as forças passassem sobre seu corpo e não o atingissem. Caso contrário, seus dedos dos pés seriam puxados ainda mais fortes do que a própria cabeça, transformando-o em um único espaguete. Mesmo que consiga criar um buraco de minhoca, você ainda precisa levar cada abertura e abri-las onde quer começar e parar. Só depois que fizer isso, poderá se teletransportar de um lugar para o outro, como David faz. Por mais complexa que pareça a temática, o filme consegue expor de uma forma com que o público se relacione com as motivações, caso possuíssem esses poderes. Isso acontece em 3 tipos diferentes de perspectiva. A primeira é quando David visita países do Oriente e Ocidente do planeta, pois está representando aquelas pessoas que, em geral, gostam de viajar e que, se pudessem se teletransportar imediatamente para esses lugares, fariam sem sombra de dúvidas. Além disso, a própria personagem Millie tinha esse sonho desde quando estava no colegial, já que colava diversas imagens de várias cidades em seu armário. Por outro lado, representa em um segundo ponto de vista o uso dessa habilidade para fugir dos problemas pessoais, como o próprio protagonista fez. Desse modo, a terceira perspectiva vem de Griffin, que utiliza seus poderes para se vingar daqueles que assassinaram seus pais. Mesmo que não seja realizável se teletransportar como um Jumper, ainda é possível libertar a mente, fechar os olhos e imaginar um lugar que gostaria de se estar, ao contrário do que o antagonista do filme propõe quando usa cabos elétricos para impedir que os saltadores usem seus pensamentos como meio de fuga daquele local. Essas ações do vilão remetem à intolerância religiosa, uma vez que ele não aceita a diversidade ao seu redor e repreende seus sentimentos atacando os Jumpers. Ainda que a obra não seja fiel às teorias científicas, por isso mesmo é uma ficção, ela não deixa de ser interessante, e o propósito é simplesmente atrair um alto número de espectadores pelo gênero. Por isso vem carregada de cenas de ação, acompanhadas por uma trilha sonora que verdadeiramente remete aos momentos específicos, fazendo com que o público fique interessado durante toda a sessão. Por fim, assim como David, é comum buscar formas de escapar de conflitos e situações difíceis de se encontrar uma solução, já que reprimir esses sentimentos seria um modo mais simples de esquecer determinados traumas, da mesma maneira que o protagonista age quando ignora o fato de sua mãe tê-lo deixado para que ele não corresse perigo. Para o psicanalista Freud, o conceito de repressão denota o afastamento de alguma informação que tenha gerado dor ou angústia, evitando e protegendo a mente de acessar esse pensamento.